diz o seguinte: a diferença entre a psicanálise e o marxismo é que os enunciados psicanalíticos não são logicamente falsificáveis. E o marxismo, eles são logicamente falsificáveis, já foram falsificados e não foram reformulados. Que é pior, né? Não, eu não acho que é pior. Não? Não, porque ele parte do pressuposto que tem que haver a falsificação, quer dizer, da psicanálise ele fechou a porta antes. Você desligou? Lembra? Não, Boa resposta, boa resposta. do marxismo então Não está é? muito melhor. Né? Tem Está não. melhor no quadro, né? Tem. Quer dizer, isso justifica a presença dos marxianos hoje. Quer dizer, então vamos voltar ao Marx para reformular nosso entendimento disso tudo, né? Para quem sabe construirmos um outro socialismo. Eu não é poderia verdade? pegar, por exemplo, eu não sei, mas mais ou menos essa questão do Popper aí para analisar aquele livro dos olhos lá na crise da psicologia. De quem? Do Bigode. Legal. Sim, sem dúvida. Eu vou ter que fazer isso. Pode, claro que pode. Claro que pode. Embora a crise da psicologia, você vai ver, ela é perene, né? A crise da psicologia é perene, porque o problema da crise da psicologia é que raramente suas contradições são ultrapassadas, quer dizer, são vencidas. São contradições que persistem até hoje. A história da psicologia não é um arquivo morto. É uma história que tem uma vigência até hoje, quer dizer, é muito difícil você dizer qual é o sistema de pensamento psicológico que está. Será que o Bigode, quando ele propõe, que ele chama de psicologia geral, não poderia ser uma coisa para realmente se discutir e fazer com que essa crise ela mude de rumo, ela seja superada em algumas coisas? A ideia seria que nós pudéssemos, por exemplo, eu estou falando de falsificação no interior dos pensamentos. E que tal agora enfrentar um problema que parece que não tem solução, você falsificar os sistemas psicológicos e dizer, extrair daí um sistema. Isso até hoje ninguém conseguiu. Esse tipo de falsificação ninguém conseguiu. Tem algumas coisas, por exemplo, ninguém provavelmente defende Watson, ninguém provavelmente defende Titchener, ninguém provavelmente defende Clark Hull. Dou alguns exemplos assim. Então você pode dizer que isso são sistemas que foram superados. Mas que tal eu dizer assim, bom, e Piaget, e Skinner, e Vygotsky, Freud, e Lacan, entende? Então você tem toda uma presença da psicologia aí que você não pode dizer, não, então o Freud está superado, ou o Skinner está superado. Por exemplo, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos em que, depois da Revolução Cognitiva e tal, acharam então que a psicologia cognitiva ligada a todo o movimento da ciência cognitiva era a linha de frente da psicologia e que tanto Skinner quanto Freud estariam mortos. Completamente errada essa previsão. Que o Skinner quanto o Freud já não estariam em segundo plano e que a ciência, a psicologia cognitiva, a ciência cognitiva seria a linha de frente. Descobriram que o Skinner e o Freud têm tantos defensores quanto eles tinham antes do advento da ciência cognitiva. Quer dizer, o que é que houve? Houve, sim, os partidários da psicologia cognitiva, da ciência ligada à ciência cognitiva, mas os adeptos de Freud e Skinner não diminuíram. Então, e hoje a última palavra em ciência psicológica, não pensem que é Skinner, ou que é Freud, ou quem quer que seja. A última palavra hoje, se você for discutir no cenário internacional, se você for debater com o pessoal da USP, com o pessoal da USP de Ribeirão, da USP de São Paulo, da Medicina Paulista, que é a Unifesp, e se você for para o debate internacional, a ciência hoje é a psicologia cognitiva, ligada à ciência cognitiva. Não é Skinner, não é Vygotsky, não é nenhum desses pensadores. Agora, quando você vai olhar o curso de psicologia, quem é que você ensina? Está lá o Freud, está lá o Skinner, está lá o Vygotsky. Então, neste caso, é difícil dizer que houve falsificação. E ela é atualíssima. A crise da psicologia continua conosco.
Ainda bem. Quando tiver um cafezinho, Quando tiver pão e quando tiver um café, cafezinho, comeu uma Eliane e acabou assim. Acabou. E tem que ser Quem comeu, comeu. Quem não comeu, Eliana é ridícula, né? Só um pouquinho. não, ela é ridícula. Ela é ridícula porque ela trouxe só doce. Eu faço minha porção. Tudo que eu faço, eu faço minha porção. Eu não dou conta de comer. Como assim? Eu faço assim, porque eu quero comer. A gente pode sair junto várias vezes, né? Nossa, aquele peixe fica com a pessoa lá dela. A minha amiga. Não, é porque eu estava pensando em golpe, Golpe mortal. E aí é Tá errada a metáfora. mas já matou, não tem segurança. Já deu o golpe mortal. Essa matadinha aqui tá melhor. Bem, nós tratamos do que Popper chama de os dois problemas fundamentais da epistemologia, que é o problema de Hume e o problema de Kant, né? Que é o problema o problema da indução e é o problema do critério de demarcação, de um lado ciência e de outro lado metafísica, e vimos como é que o Popper resolve os dois problemas, né? A proposta dele de solução dos dois problemas. Agora, há um problema que eu tenho chamado como o problema de Popper, né? Que é o problema da base empírica. E vocês vejam, eu dei para vocês dois capítulos do Popper, né? O segundo capítulo é o problema justamente da base empírica, e o primeiro capítulo é o que nós trabalhamos até agora. Mas o que a gente trabalhou já ajuda muito em relação a esse capítulo, que é o problema da base empírica. E, de certo modo, vocês já sabem um bocado disso, até por causa da leitura do Chalmers, do Hanson. Mas agora eu queria voltar a esse problema para colocar a proposta de solução do Popper para o problema da base empírica, porque, e é por isso que eu estou chamando o problema de Popper, porque ele mostra qual é o problema e ele apresenta uma solução para esse problema. O problema da base empírica é o problema da justificação das proposições de observação ou dos enunciados observacionais. Vejam vocês que nós temos a ciência lida com observacionais. Ciência lida com enunciados universais ou proposições universais, tá? Enunciados universais ou enunciados observacionais, proposições, tanto faz falar enunciados e proposições, enunciados proposicionais, observacionais. Nós vimos que o problema da indução é justamente a impossibilidade de justificar os enunciados universais a partir dos enunciados observacionais. É uma indução, é uma dificuldade, não é? De justificar os enunciados universais a partir dos enunciados observacionais. Então, há esse problema da justificação dos enunciados universais. Agora, o nosso problema é o problema da justificação dos enunciados observacionais. Que é o problema de base empírica. É o problema da base empírica. Né? O problema da base empírica é o problema da justificação dos enunciados observacionais. O
universais, o problema é o chamado inclusive o problema dos universais, né? O problema de justificá-los. Esse segundo problema é mais estranho para a gente, porque nós estamos acostumados a achar que o que é observável não é discutível, tá certo? O que é observável é objetivo, mas nós já vimos que temos duas teorias da observação. A teoria indutivista da observação, que é esta teoria que nos leva a crer que os enunciados observacionais são fundamentados em cima das nossas sensações, e temos uma crítica dessa teoria que nos diz que o que nós observamos está mediado pela cultura, está mediado pelo conhecimento, está mediado pela aprendizagem. Foi aqui, lembra o texto do Hanson, o texto do Chalmers sobre essa questão, de tal modo que o que nós observamos é uma inferência já, né? Porque a sensação, quando ela chega até nós, ela chega já mediada pelo conhecimento, pela aprendizagem, pela cultura, e portanto o que nós temos a partir dessa crítica é o que nós podemos chamar de uma teoria pós-empirista da observação, não é? A filosofia de Popper é chamada de racionalismo crítico, é chamada de filosofia pós-empirista, porque justamente toda essa base psicológica, todo esse psicologismo que o Popper critica a todo momento, é a crítica dele a essa ideia de que a sensação está na base de tudo, a sensação está na base da experiência, não é? Então, a teoria é pós-empirista, porque não remete mais para esse fundamento da observação nas sensações, não é? Assim como ele não aceita o contexto da descoberta como um contexto lógico, que é um contexto psicológico, né? Então, o Popper, à medida que ele vai desenvolvendo a sua crítica à teoria indutivista da observação, ele vai, ao lado de outros escritores, ao lado de outros filósofos, como o Hanson, ele vai formulando, ao mesmo tempo, uma outra teoria da observação, que é essa teoria pós-empirista, em que a sensação está mediada pela cultura, pelo conhecimento, pela aprendizagem. Então, o que nós vemos, o que nós observamos, não há entre a nossa observação e o objeto uma conexão direta. Essa conexão, ela é permeada pelo conhecimento, pela aprendizagem, pela cultura, etc. Quer dizer, nós vemos o que a cultura nos ensina a ver, nós vemos o que o nosso conhecimento nos permite ver e vemos o que aprendemos a ver, não é? Então temos uma outra teoria da observação, que é uma teoria pós-empirista. Então, o problema da justificação da base empírica, que então é o problema da justificação dessas proposições de observação, ela historicamente tem três propostas. É o que o Popper apresenta como o trilema de Tris. Trilema, falando assim, parece uma palavra. Tris é o nome do homem, é o nome do filósofo, né? Trilema é porque você tem três alternativas de solução que são problemáticas, né? Então, polêmicas. Então, ao invés de ser dilema, é um trilema. São três